Olá pessoal, então eu vou resolver aqui um problema, né, relativo àquele conteúdo da aula passada em relação a fator de potência, né, aquele triângulo de potência que nós vimos, tá? Então eu vou fazer o cálculo aqui, tentar fazer bem detalhado, tá? O material de apoio tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Tem todo o cálculo também detalhado, tá? Só que eu vou fazer aqui na mão e mostrando para vocês como que fica, tá bom? Então o que nós temos aqui, olha só, é o seguinte problema: tem uma instalação elétrica, né, que tem uma potência ativa, né, que é aquela potência que realiza trabalho lá nos motores, né, por exemplo, de 2,37 kW, e uma potência reativa, né, vindo ali principalmente dos indutores, né, que é de 1,54 kVA reativo, tá bom? Aí a pergunta aqui, né? Qual a potência elétrica fornecida pela rede, né? Ou seja, nós queremos calcular a potência aparente, né? Que é a potência total que vem na rede, né? Que é o nosso S, que nós vimos na aula passada, e calcular o fator de potência para essa instalação, tá? Aí aqui a questão, né? Se o fator de potência para essa instalação aí for menor do que 0,92, que nós vimos na aula passada, que a legislação brasileira, né, determina que o fator de potência numa instalação seja maior do que 0,92. Então, se for menor do que 0,92, nós vamos calcular, né, qual que é o capacitor, né, considerando aqui que essa potência reativa indutiva, tá bom? Que seria o caso dos motores elétricos, né? Considerando, então, qual que é o capacitor que eu tenho que adicionar ali nessa carga, né, ou nessa instalação, para que eu consiga aumentar o fator de potência, né, ou seja, chegar lá no 0,92, né, ou seja, reduzir a potência reativa desse meu sistema, tá bom? E é isso que nós vamos fazer aqui agora, tá? Então eu vou fazer aqui com vocês, né? Vamos começar bem passo a passo aqui, tá bom? Então, fazendo aqui o triângulo de potência, né? O triângulo que nós temos no momento, tá? Então, eu tenho aqui a potência ativa, né? Aqui eu tenho a potência reativa e aqui eu tenho a potência aparente, não é isso? Isso daqui gera para nós um ângulo, né, que eu vou chamar aqui de φ0, tá? A nossa potência aqui, né, ela foi dada para nós, esse caso aqui 2,37, e Q foi dado de 1,54, não é isso? Então, primeira coisa, precisamos calcular o fator de potência, tá bom? O fator de potência, né, conforme nós vimos na aula passada, é cosseno do ângulo φ, no nosso caso, φ0, tá bom? O que é cosseno, né, num triângulo retângulo? Cosseno é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa, não é isso? Então eu tenho que, aqui, desculpa, coloquei Q, né, é S, tá bom? Que é a nossa potência aparente, né? Então nós vamos ter aqui S dividido por P, né? A hipotenusa dividido por esse cateto adjacente aqui, tá bom? Então nós vamos ter aqui que o nosso fator de potência vai ser S, só que eu não tenho S, correto? Nós não temos S aqui. Então vamos calcular o valor de S aqui, tá bom? Vou até indicar aqui, ó. Nós não temos valor de S, então vou calcular o valor de S. Aqui é um triângulo retângulo, né? Nós vimos na aula passada, então o triângulo retângulo é esse lado ao quadrado mais esse lado ao quadrado. Extraímos a raiz, não é isso? Tá aqui. Então eu encontro o valor de S. S vai dar um valor aqui de 2,826 kVA, tá bom? Então esse é o nosso S atual. Então o que isso daqui está dizendo? Que a minha
a minha instalação elétrica, não é? Ela está drenando lá da rede, da concessionária, está exigindo 2.826 volt-amperes, né? Que é a potência aparente, tá bom? Então vamos lá, agora que eu tenho esse valor aqui, eu consigo calcular o fator de potência atual do meu sistema. Então é S, né? Opa, desculpem aqui, eu inverti, né? Vamos até arrumar aqui. O fator de potência é P, é teto adjacente dividido pela hipotenusa, tá bom? O meu fator de potência vai ser P 2,37 dividido por 2,826. Então aqui nós vamos ter, olha só, um fator de potência de... Eu calculei aqui já para nós de 0,65, tá? 0,65 é menor que 0,92, não é? Ou seja, então nós temos que calcular qual que é esse nosso capacitor que eu vou colocar ali na minha instalação, tá certo? Para isso, eu vou fazer o quê? Então eu vou calcular qual que é o valor de φ1, de φ0 aqui, né? Que é esse ângulo atual aqui que eu tenho, tá bom? Então, para calcular φ0, ó, o que é? Cosseno de φ0 é o fator de potência, não é isso? Tá aqui, certo? O fator de potência aqui, P sobre S, que nós acabamos de calcular. Ou seja, para calcular o valor do φ, ou seja, para calcular o ângulo aqui, basta fazer o inverso do ângulo, correto? Ou o inverso do cosseno. Vou mostrar aqui para vocês na calculadora, tá? Tem uma calculadora científica, a gente vem aqui, ó, cosseno menos 1, né? Então aperta Shift, cosseno menos 1 do que? Do valor que eu tenho, 0,65. Olha só, nós encontramos aqui qual que é o valor desse ângulo, correto? Então vamos lá. (49,45 graus, tá bom? Esse é o ângulo aqui que nós temos, tá? Então vamos destacar ele aqui também, esse valor aqui que nós temos, tá bom? Então, continuando aqui, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu arrumar minhas folhas aqui. Vamos lá. Então agora, veja só, vou até reorganizar aqui, para ficar mais nítido aqui. Agora nós temos o seguinte. Eu vou refazer esse triângulo aqui, tá bom? Tá tudo feito lá no material, vou aumentar um pouquinho aqui. Então eu tenho essa situação aqui atual, tá? Então eu tenho esse ângulo aqui atual, tá bom? Que eu vou chamar ele, vou colocar ele aqui fora para não bagunçar meu desenho, chamar de φ0, que nós acabamos de calcular, tá bom? O que eu quero? Eu sei que eu tenho esse fator de potência aqui, né? Tá? E esse Q aqui é de 1,54, que é essa potência toda aqui. Para aumentar esse fator de potência aqui, obviamente eu tenho que diminuir esse comprimento aqui, tá certo? À medida que eu diminuo esse comprimento aqui, né, o meu ângulo aqui também diminui e eu consigo aumentar o fator de potência, tá bom? Então nós queremos o quê? Vamos lá, vou traçar agora aqui, fazer um outro triângulo, certo? Então nós queremos esse novo triângulo aqui, que vai ter agora um valor, eu vou chamar aqui de φ1, tá bom? Então, ó, nós tínhamos lá, vamos fazer aqui outra cor para ficar... Aqui a nossa potência, eu vou chamar aqui de Q0, né, que é a potência reativa inicial.
E aqui, ó, esse pedacinho aqui eu vou chamar de Q1, tá bom? E essa diferença aqui em cima eu vou chamar de Q2, certo? Então nós queremos o quê? Nós queremos reduzir de Q0 para Q1, tá? Ou seja, eu quero pegar essa potência que está aqui em cima, essa potência reativa, né? E trazer ela aqui para baixo, correto? Então o que eu vou precisar? Eu preciso saber qual que é o fator de potência desse novo triângulo aqui. Só que olha interessante, eu já não tenho o fator de potência desse novo triângulo. O fator de potência é o 0,92, correto? Então vamos lá, vamos anotar aqui. O fator de potência que nós queremos para essa instalação, né, que vai ser o cosseno desse novo ângulo aqui, que é o cosseno de φ1, vai ser o quê? 0,92, não é isso? É o valor que a minha instalação tem que ter, tá? Então, com isso, eu consigo calcular o valor do ângulo φ1. Só fazer o inverso, né? Então, se eu tenho cosseno do ângulo que dá 0,92, para saber o ângulo é só calcular o inverso. Então, inverso, cosseno a menos 1 de 0,92. Né? Eu tenho aqui um ângulo de 23 graus. Tá certo? Um ângulo de 23 graus. Então, tá aqui o meu ângulo φ1. Tá? E aí, o que nós temos aqui? Olha só, a redução de potência aqui não é pegar esse triângulo aqui, ó, que está no ângulo φ0 e trazer ele aqui para baixo para esse ângulo φ1, correto? Tá? Com isso, nós vamos ter essa nova potência aqui, correto? Então, eu preciso saber quanto que tem que ser essa potência aqui, que é o que eu tenho que diminuir, tá? Então, eu vou calcular primeiro aqui essa potência Q1 aqui, tá bom? É fácil calcular essa potência, né? Eu tenho esse lado do triângulo aqui, eu tenho o ângulo aqui, correto? Esse ângulo aqui que nós acabamos de calcular, não tem? E eu quero calcular, então veja só, lembrando lá da geometria básica, né? Eu tenho o cateto adjacente, eu tenho o ângulo, eu preciso do cateto oposto, tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente, tangente, correto? Então olha só, vou colocar aqui. Tangente de φ1 é igual cateto oposto, que é esse Q1, dividido por cateto adjacente, que é P. Então, isolando aqui, eu tenho que Q1 vai ser o quê? P. Quanto que vale P? 2,37 vezes a tangente de 23 graus. Vou fazer aqui para cima. Calculando, vou calcular aqui com vocês, tá? Tangente de 23 graus, tá bom? Tangente de 23 graus, né? Que é o nosso ângulo. Tem que colocar em radianos, tá? Como que coloca em radianos? Você vai aqui na teclinha Mode, né? Que é modo. Aperta uma vez, aperta duas, ó. DEG. Radianos não, perdão. Tá em radianos normalmente a calculadora. Nós queremos em graus, tá? Se DEG aqui. DEG é graus em inglês, tá bom? Então, você vem aqui e seleciona o 1. Agora, a tua calculadora está em graus, tá? Então, basta nós calcularmos aqui a tangente de 23 graus vezes 2,37, tá bom? Então tá aqui, ó. Eu encontro que Q1 é de 1 kW ampere reativo, tá certo? 1 kW ampere reativo, 1 kV, né? Ampere reativo. Então tá aqui, tá calculado a nova potência reativa, tá? Então a minha instalação tem essa potência aqui, eu vou descer para cá e ela vai ter agora essa nova potência Q1 aqui, tá bom? Então eu preciso calcular o quê? Quanto que eu tenho que reduzir, não é? Ficou fácil, não ficou? Como que eu calculo o Q2?
eu vou pegar a potência total que eu tenho ali, né, que aqui é 0, menos a potência que eu quero, eu vou pegar a potência que eu tenho, né, originalmente, menos a potência que eu quero que tenha, que é Q1. A diferença é o Q2, então Q2, Q0 vale 1,54, no nosso caso Q1 vale 1, eu tenho 0,54 kVA reativo, tá certo? Então esse é o valor do capacitor que eu tenho que colocar nessa instalação para que atenda a norma vigente, tá certo? Para que atenda a norma vigente. Se eu não colocar esse capacitor, nós vimos na aula passada que eu vou pagar multa sobre essa instalação. Vou pagar uma multa lá, né? Vai cobrar uma multa. E se eu instalar esse capacitor aqui, né? Juntamente com esse triângulo aqui, tá? Eu tenho a redução do meu fator de potência aqui para o que nós queremos originalmente. Aí eu não vou precisar pagar multa, tá certo? Então tá feito aqui o exercício, tá bom? Tá resolvido aqui. Então qual que é o valor do capacitor que eu tenho que colocar ali, né, nessa instalação para que o fator de potência, né, saia de 0,65 e vá para 0,92, tá? 0,92. Qual que é esse fator esse capacitor? 0,54 kVA reativo. Opa, só um detalhe aqui, pessoal. Eu fiz um cálculo aqui, eu copiei errado aqui, tá? Aqui é 0,84, tá bom? Se calcular aqui 2,37 dividido por 2,826 dá 0,84. O resto do cálculo aqui permanece o mesmo, tá bom? Então tá resolvido aí esse exercício, tá? Agora, voltando aqui, o que eu fiz aqui, né? Então todo o cálculo está aqui. Daqui para frente eu só fiz a conferência, tá bom? Fiz a conferência aqui para ver se está certo. Então, nosso novo triângulo, né, de potência, depois que eu adicionar o capacitor, é esse aqui. Então, 2,37 kW é a nossa carga. Vamos dizer, se for um motor, o motor vai continuar consumindo essa potência, tá? Essa daqui não tem como a gente alterar, né? Então, a gente alterou aqui a potência reativa, né, para 1 kVA reativo, tá bom? E agora, só para conferir, calcular a potência aparente, tá? Ou seja, a potência que vai ser consumida da rede, 2,572 kVA, né? Originalmente, né, nós tínhamos lá 2,826, eu consegui reduzir já para 2,572, né? Então, veja só, além de evitar a multa, né, pelo baixo fator de potência, eu reduzo também o consumo da minha rede, tá bom? Eu vou dar uma reduzida aqui nesse consumo, por quê? Porque é o capacitor que eu coloquei ali, tá bom? E aí, só para confirmar, né, eu vou verificar se nessa nova potência aqui, com esse capacitor aqui reduzindo essa potência, será que eu vou ter realmente esse fator de potência? Então, como que eu calculo o fator de potência, né? Fator de potência é cosseno cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu vou pegar esse valor aqui, 2,37, e dividir por esse S aqui, que eu acabei de calcular aqui para conferir. Olha só, e nesse caso deu 0,921 o fator de potência. Ou seja, um pouquinho acima de 0,92, né? Então, está ideal esse nosso cálculo aqui, tá bom? Então, seria esse capacitor que eu teria que colocar lá, tá? Veja que quando nós falamos de instalação elétrica, gente, né? Instalação comercial, industrial principalmente, quando a gente vai falar de capacitor, a gente está falando de potência do capacitor, tá bom? Dada essa potência aqui, vamos voltar aqui, né? Dada essa potência desse capacitor aqui, tá? Para a rede elétrica que você vai instalar, no nosso caso 60 Hz, né? Ele vai ter uma capacitância, tá bom? Ele vai ter uma capacitância lá, tá?
Não nos interessa saber qual que é a capacitância dele, tá bom? Nesse momento aqui, porque nos interessa o que? A potência do capacitor. Então eu sei, você vai chegar lá, né, vai fazer o projeto e vai pedir, eu falo, preciso de um capacitor de 0,54 kV ampere reativo, né, de monofásico, trifásico, bifásico, né, daí a instalação da tua rede, tá? Nós vamos considerar aqui para nossas aulas instalação monofásica, tá bom? Então tá feito, pessoal, tá resolvido aqui. Vou deixar também aí um exercício para vocês fazerem aí parecido com esse daqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal, até a próxima aula.